Pode? Podemos? Então, hoje nós vamos continuar na lição O Dever e o Prazer de Contribuir, né? Que é a nossa lição 13. Né? Nós estudamos semana passada o capítulo 8 e hoje nós vamos passar para o capítulo 9. Né? O versículo-chave fica lá que se encontra em 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribui segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Vamos orar, né, para a gente começar a nossa aula, né, a nossa EBD. Vou pedir, Claudinha, pode orar para a gente dar início? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, porque o Senhor é maravilhoso, é tremendo. Santo é o teu nome, Senhor. Obrigada por essa manhã, pela bênção da tua salvação. Obrigada, Pai, pela vida, por esse presente que o Senhor nos dá hoje e esse privilégio de estarmos estudando a tua palavra entre queridos irmãos, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor vai nos proporcionar nessa manhã, o aprendizado, que possamos trocar conhecimento, Pai, para a nossa unificação, Senhor. E que tudo que aconteça aqui seja para honrar e glorificar o teu santo e eterno nome, Pai. Vê se há algum caminho mau em nós, Pai, e transforma-nos, endireita-nos, segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, Pai. E é no nome de Jesus que te oramos e te agradecemos. Amém. 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 Vamos abrir o capítulo, né, 2 Coríntios, capítulo 9, né, para a gente poder estar fazendo a leitura do 1 ao 15. Capítulo 9 fala: Não tenho necessidade de escrever a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que, desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir, e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados como eu disse que estaria, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrasse despreparado, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visite antes e conclua os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ele estará pronto como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo tempo, tenham tudo o que é necessário. Vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graça a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus, por meio dessa prova de serviço ministerial. Outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão de vocês, fazem do Evangelho de Cristo, e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Outros falam, em outras versões falam inefável, né?
Então, assim, nós vimos no domingo passado que o motivo pelo qual Paulo escreveu 2 capítulos, né, 8 e 9, era para encorajar os crentes de Corinto a levantar uma oferta generosa para os cristãos pobres da região da Judéia, né? A ocasião foi aquela fome que se abateu sobre a Judéia no tempo do imperador Cláudio, né? Profetizado por Ágapo, lá em Atos 11, 27 e 30, que nós vimos domingo passado. Uma fome que atingiu toda aquela região, provavelmente, né, causada pela chuva, pela praga, né, por problemas econômicos que impediram lavradores e agricultores pudessem fazer aquela coleta e vender. A verdade é que aquela região da Judéia, e especialmente Jerusalém, estava precisando de ajuda, né? Estavam passando por necessidade. Paulo, então, começa a levantar uma coleta junto com as igrejas para ajudar aqueles irmãos. Lembrando, gente, que semana passada eu não coloquei, isso que ele vem falando aqui é uma oferta de igreja para igreja, tá? Não é uma oferta que é levantada por irmãos, irmãos que um ajuda ou uma localidade. Isso aqui é uma oferta que foi levantada de uma igreja, de algumas igrejas para outra igreja, que seria a igreja de Jerusalém. Tá? Então, eles estavam passando por necessidade. Paulo, então, começa a levantar uma coleta junto às igrejas para aqueles irmãos. Então, fazia cerca de 1 ano que Paulo esteve em Corinto, né? Paulo havia estimulado os crentes de lá, né, a participarem dessa oferta. E eles se comprometerem a ajudar, como o texto vem falando. Mas agora fazia um ano e eles não haviam terminado essa oferta. Então, o que ele fez? Ele enviou 3 irmãos, né? Tito e mais 2 irmãos que não é mencionado na Bíblia, né? Com o propósito que tivesse pronta, que ele chegasse lá e tivesse pronta essa oferta. Que relata lá em 2 Coríntios 8, 6 e 9, né? E no capítulo 9, no versículo 5, que foi falado semana passada também. Toda oferta ela deve ser voluntária, havendo prontidão no querer, né? O desejo sincero do coração. Né? E assim a oferta é aceita, né, por Deus. Não importa a quantidade, como fala o versículo 11 e 2 no capítulo 8. Deus mede a oferta, não segundo o que foi dado, mas sim segundo o que foi guardado para si, que diz no versículo 8, 12. Tá? Deve-se cuidar de que esses recursos financeiros da igreja sejam administrados honestamente diante de Deus, né? E diante dos homens também, que fala no versículo 8, versículo 20 e 21. O modo de fazer isso é que haja pelo menos 2 irmãos que se responsabilizam, né, por toda a contribuição administrada, como também registrando as entradas e saídas, como a Claudinha falou, né, Claudinha? Claudinha falou para a gente que não é só ela que fica ali, mas tem mais 2 irmãos, então não é só a Claudinha que faz essa parte administrativa, que faz essa parte da tesouraria, né? Da administração da parte financeira da nossa igreja, mas tem mais 2 irmãos. Isso é colocado também na reunião de obreiro, ela explicou direitinho na semana passada para nós. Alguém quer falar? Não, tem mais uma pessoa e tem a equipe do conselho. Esse ano foi votado mais um para trabalhar comigo e a equipe do conselho e o pastor. Assim, que faz a gestão. Lembra? Uhum. Tá bom? A Claudinha colocou bem para a gente, é bom a gente saber, né? O bom é que a gente tem na nossa aula aí a pessoa responsável para nos esclarecer algumas coisas. Fala, Karina. Quer falar? Pensei que você queria falar alguma coisa, então vamos continuar. Talvez o princípio mais importante, né, nas ofertas é que são uma prova de amor para com Cristo, né? Como foi falado na aula anterior. Então, na aula anterior, nós destacamos 7 princípios para a contribuição que deve nortear o ato de contribuir, que a gente viu na semana passada. Então, os 7 princípios. A graça de Deus, que é o princípio motivador que nós falamos, a generosidade, apesar das dificuldades, né? Das circunstâncias de dificuldade financeira, né? Da igreja da Macedônia, mas eles foram generosos, né? A voluntariedade, um privilégio, não obrigação,
a consagração, que é um ato de culto que eles deram em primeiro lugar a si mesmo, em primeiro lugar, o Senhor. Eles aceitaram a Cristo, isso é muito importante. Depois vem a prova de amor, né? Inspirado no modelo de Cristo. Jesus se fez pobre para nos fazer rico, né? Olha que maravilha, né? Uma das coisas assim muito bacana. A proporcionalidade, que segundo as suas posses, tudo aquilo que está dentro da sua possibilidade de ofertar, né? E depois vem a igualdade, a fim de que todos tivessem suprimento, né? Porque no momento a igreja de Corinto ela estava em condições de ajudar, né? Paulo não tinha intenção de sobrecarregar eles para aliviar a igreja da Judéia, né? Porque se fosse ao contrário, eles também ajudariam. Então é uma ajuda mútua, né? Eu ajudo você hoje que eu estou melhor condições, e amanhã você me ajuda. Então, e assim sucessivamente, o que nós vimos semana passada. Após esses 7 princípios, Paulo agora fala sobre a idoneidade para administrar, né, o modo pelo qual a contribuição deveria ser recolhida, transportada e entregues, né? Então, Paulo vai lá e escolhe e comissiona três irmãos, que é Tito e os 2 irmãos que não é mencionado, mas nós sabemos que eles são pessoas conhecidas, pessoas de caráter, pessoas honestas. Então, vamos lá. Então, primeiro que eles tinham a mesma visão, eles estavam no mesmo propósito, na mesma visão. Eles tinham reconhecimento das igrejas, todo mundo conhecia ele, eram pessoas conhecidas, não eram pessoas desconhecidas, não era qualquer pessoa. Então, ele mandou Tito e esses 2 irmãos. Agiam honestamente, eram transparentes, né? Não tinha nada escondido, né? Eles não faziam nada escondido, era algo honesto, né? Então, depois eles eram zelosos, né? Então, demonstravam em seu caráter e nas suas atitudes tudo isso. Então, eles foram levantados para isso, para ir lá. Mais à frente nós vamos ver mais alguma coisa sobre eles, né? O compromisso, agora nós vamos partir para o compromisso, compromisso assumido com seriedade, que fala lá na revista, que é o 2, o compromisso assumido com seriedade, que é do capítulo 9, que vem falando do 9 ao 5, que fala assim, ó, em certo sentido, escrever acerca da coleta era desnecessários, como a gente leu no primeiro versículo, né? Escrever acerca da coleta era desnecessário, porque os coríntios mostravam prontidão ao trazer o assunto a Paulo, né? Então ele fala lá no 1, ó, não tenho necessidade de escrever a respeito dessa assistência aos santos. Por quê? Porque ele já havia falado lá em 1 Coríntios 16, 1, 4, né? Que fala assim, quanto à coleta, né? Lá em 1 Coríntios 16, 1, 4, fala assim, quanto à coleta para o povo de Deus, faça como ordenei às igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coleta quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir, eles me acompanharão. Então, ou seja, Paulo, né, fala que não há necessidade de escrever novamente aquilo que ele já tinha falado. Então, ele vem colocando aqui, ó, a presteza daqueles irmãos era inquestionável, pois a preocupação e o zelo havia estimulado a muitos. Por quê? Paulo havia falado na igreja de Macedônia sobre os coríntios, sobre eles já estarem. Então, na verdade, ele começou a motivar a igreja, dizendo que a igreja de Corinto já estava levantando essa oferta. Então, eles lá ficaram muito, muito motivados com isso. Então, ele havia estimulado isso lá. Por isso, foram motivo de orgulho para o apóstolo, elogiado por ele diante dos macedônios, como fala o versículo 2. Deixa eu botar aqui. Ó, o versículo 2, como a gente já leu aqui, ele fala, ó, reconheça a sua disposição em ajudar, e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo que, desde o ano passado, vocês da cá estavam prontos a contribuir, e a dedicação de vocês motivou a muitos.
né? Porque eles estavam prontos, né? Foram ágeis em recolher essa oferta quando ele falou mais acima. Mas Paulo achou apropriado lembrar-se do compromisso assumido. Ele achou melhor, né, lembrar. Aí mais aqui para frente ele veio falando. Tinha razões para fazer, não queria ser desmentido quanto ao louvor assumido. Tinha razões para fazê-lo, não queria ser desmentido, feito. Nem quanto à confiança que ele depositava nos coríntios, de que teriam a contribuição pronta para serem recolhida. Aí fala no 3. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a respeito não seja vão, mas que vocês sejam preparados como eu disse que estaria. Então, na verdade, apóstolo Paulo ele mandou eles lá para que se certificasse que a oferta estava sendo levantada, para que ele chegasse lá, como ele falou, não fosse envergonhado. Ele usou vocês e a ele também, né? Que nós não fôssemos envergonhados quando chegasse lá. Já pensou se ele levasse os visitantes, o pessoal da Macedônia, chegasse lá e não tivesse a oferta? Imagina só, ia ser uma vergonha, né? Mas, na verdade, ele fez o quê? Ele mandou Tito e esses 2 irmãos que fossem para certificar que a oferta já estaria pronta. E que se os macedônios, alguém, principalmente a igreja de Filipe, fosse com eles, né? Chegasse lá, já tivesse tudo prontinho. E tudo aquilo que ele falou da igreja de Corinto fosse verdade, né? Como ele motivou lá através, dizendo que a coleta já estava sendo recolhida e praticamente pronta, né? Aí ele veio falando, nem quanto à confiança que eles depositavam nos coríntios que deveriam as contribuições prontas para serem recolhidas. Caso os macedônios fossem com ele, encontrasse a igreja despreparada. As consequências seriam embaraçosas, com certeza. Além do próprio Paulo, a igreja também seria envergonhada, né? Como diz o 4, o versículo 4. Por isso, Paulo recomendou aos 2 irmãos que fosse antes. Desse modo, podia preparar de antemão a dádiva que já havia sido anunciada. O apóstolo Paulo desejava que a contribuição dos coríntios fosse uma expressão de generosidade e não de avareza, ou como uma dádiva generosa, ou como uma oferta dada, ou não como uma oferta dada de má vontade. Como ele está falando aqui no versículo 5. Assim achei necessário recomendar aos irmãos, né, os visite antes e conclua os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Elaine? Oi, pode falar. E eu queria também acrescentar como um compromisso, né, que a gente faça eu estendo isso para todas as áreas, todos os compromissos que a gente tem como líder ou como não líder também, mas que a gente faça as coisas com responsabilidade, né? Porque aqui diz que eles queriam mesmo, eles se prontificaram a fazer. Uhum. Mas a gente não pode pensar que porque é uma coisa voluntária, porque o nosso trabalho é voluntário ou porque a gente, né, não vai receber nada por isso, a gente não pode fazer de qualquer jeito. Uma vez que a gente tomou a responsabilidade de fazer alguma coisa, assumir uma liderança ou fazer um cartaz que seja para a igreja ou alguma coisa, né, que a gente vá fazer, que a gente tenha compromisso e que a gente faça. Então, acho que é isso também que ele quis dizer. Não, eles se prontificaram a fazer, mas imagina se a pessoa chega lá e não, vamos pegar agora com os irmãos, vamos juntar agora, para que não seja uma coisa feita de qualquer jeito. Então, ele quis se certificar, né, de que havia um compromisso e que aquilo ali, né, e como é para Deus, a gente tem que fazer da melhor forma possível, né? A gente tem que fazer tudo que vem à nossa mão, que a gente faça com todas as nossas forças, né? E seja bem feito, que seja feito com zelo, né? Para Deus, né? E para quem a gente se propôs a fazer, né?
Então, que a gente tenha compromisso, e não porque é uma coisa voluntária, algo voluntário, que a gente faça de qualquer maneira. Eu acho que a gente tem que lembrar disso também, né? Só porque é voluntário a gente vai fazer de qualquer maneira. Não pode ser. A gente tem que fazer com todo compromisso, com toda a nossa força. É isso mesmo, Claudinha, é isso mesmo que ele fez. Por isso que ele mandou Tito e os 2 irmãos que fossem até lá, porque ele tinha estado lá 1 ano atrás, né? Como fala em 1 Coríntios 16, do 1 ao 4. Então, ou seja, eles se prontificaram para fazer essa oferta, né? Então, eles assumiram esse compromisso. Então, o compromisso teria que ser cumprido, não só lá, como na Galácia, quando ele passou, ele falou sobre essa oferta deles começarem a recolher de pouco em pouco, né? A cada semana eles tivessem um pouco e essa responsabilidade até o final. Mas como Paulo era uma pessoa que ele era muito precavida, ele mandou os irmãos que fossem até lá, né? Para que se certificasse que esse compromisso foi levado a sério, né? Que fosse levado a sério até o final, para que quando ele chegasse lá, ou os irmãos resolvessem ir com ele, tudo aquilo que ele falou a respeito da igreja de Corinto, né, estivesse certo, né, para que não houvesse mentira no que ele falou. Então, ele pega esses 3 irmãos, Tito, né, ele chama de companheiro e cooperador, e esses 2 irmãos que ele chama de mensageiro, e ele manda à frente para que se certifique que as ofertas estavam prontas, para que eles não chegassem justamente como você falou, né? Que essas ofertas não fosse recolhida na hora, correndo, e que a oferta fosse realmente generosa. Porque, segundo fala, né, eu andei estudando, as ofertas não foi pouca, não. Entendeu? A oferta foi bem generosa. Tá? Então, ele manda esses 3 irmãos lá para se certificar que a oferta estava pronta. Então, quando a gente assume um compromisso, como você falou, tem que ser um compromisso sério, do início até o final. Se comprometeu, teve 1 ano lá atrás e pediu que toda semana fosse recolhida essa oferta, né? Mesmo que ele chegasse lá 3 anos depois, essa oferta deveria ser recolhida, né? Deveria ter uma oferta bem generosa para que ele pudesse estar levando para a igreja, né, de Jerusalém, da Judéia, como ele falou, né? Então, ele manda os irmãos para se certificar disso, né? Agora, nós vamos falar da promessa, né, das promessas relacionadas à contribuição. Vamos lá, eu vou pedir alguém que possa abrir em Provérbios para estar ajudando aí nas passagens bíblicas. Eu separei elas aqui para ficar mais prático para a gente estar lendo, mas eu gosto que os irmãos também participem também, né? Provérbios 11, 24 e 25. Quem vai abrir? Quem vai abrir na Provérbios 11, 24 e 25? Outro pode estar abrindo em Gálatas 6, do 7 ao 9. Eu já estou na página, Vânia. Quem está com Provérbios? Alexandra? Alexandra. E Gálatas 6, do 7 ao 9. Então, promessas relacionadas à contribuição. Enquanto vocês vão abrindo aí, eu vou falando, né? Promessas relacionadas à contribuição. Vai ler Gálatas. Vai ler Gálatas? Tá bom. Alexandre e Edmar, então. Então, vamos lá. Pode, Vânia. Não, agora não. Já eu peço para tu ler, tá bom? Então, no presente texto bíblico, encontramos algumas recompensas e benefícios da contribuição cristã, né? Que é o versículo 6, né, do capítulo 9. A ceifa na proporção da semeadura. Nesse versículo, Paulo usa uma figura de linguagem da agricultura a fim de salientar o ensino do versículo 5, sabendo-se que é preciso semear generosamente para se obter uma ceifa abundante. O tamanho da colheita é sempre diretamente proporcional ao tamanho da semeadura. Pode ler Provérbios, Alexandra. Tá. Ao que distribui, mais se lhes acrescenta. E aos que retêm mais do que é,
mas do que é justo é para a sua pobreza. A alma generosa prospera, e aquele que regar, também ele será regado. A minha versão é diferente. Não, mas é tranquila também. Então, quem semeia com generosidade, né? Com generosidade colherá, né? Do plantio à colheita. No reino de Deus é a lei do plantio e a colheita, né? A lei da multiplicação. Então, aquilo que você semeia, né? Da forma que você semeia, você vai colher da forma que você semear. Se você semeia muito, muito você vai colher. Se você semeia pouco, pouco você colherá também, como disse aqui. Pode ler a Gálatas agora 6, 7 e 8. Vamos ver o que a Bíblia fala. Vamos lá. Pode ler. Gálatas 6. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia com a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, é melhor... E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. A tua versão é diferente, né? A tua versão é diferente da minha. Então, quem semeia para a carne, colherá o quê? Corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, colherá a vida eterna, né? Então, essa é uma da lei da semeadura, né? E o próximo é o amor de Deus, né? Que fala. Aqui Paulo ensina que a oferta deve ser voluntária, né? Segundo cada crente propuser no seu coração, e não com tristeza ou por necessidade. Isso fala no versículo 7. Pode acontecer de a contribuição ser feita com o coração pesaroso, sob a pressão de apelos emocionais, sob o constrangimento público, né? Mas nenhuma dessas atitudes é válida perante a Deus. Porque Ele ama quem dá com alegria. Então, a gente tem que ser algo voluntário, né? Tem que ser algo que vem do seu coração, nada olhando para o lado, quem está semeando, quem tá dando, se é por apelos emocionais ou não, tem que ser algo do seu coração, tem que ser algo, isso aí tem que vir reconhecendo a graça de Deus sobre nós, né? Por isso que ele fala que a oferta tem que ser voluntária, aquilo que propuser no seu coração, né? Essa é uma atitude válida perante a Deus, porque Deus ele ama quem dá com alegria, então tem que ser algo que não é porque o fulaninho do lado está dando R$1.000 ou porque o fulano, o outro está fazendo um apelo e você ficar com vergonha, com pesar no coração porque você não está dando a oferta, é porque Deus ele não está pesando ali o valor da tua oferta, mas ele está olhando o teu coração, ele está vendo como é que está o seu coração de acordo com a oferta que você quer dar, nada com peso, nada com tristeza, nada, né, com o coração se arrastando para dar aquela oferta, mas tem que ser algo voluntário, algo com amor, com alegria, né? Porque Deus ama aquele coração alegre que está ofertando com aquela tremenda alegria. Porque quando nós reconhecemos, como nós estudamos, nós reconhecemos a graça de Deus, esse favor é merecido tudo, né? É natural, é de forma voluntária, nada por obrigação, nada por peso, nada por apelo emocional, mas é aquilo que vem do teu coração, algo natural, algo voluntário. Alguém quer falar? Eu escutei um barulhinho, alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Claudinha. E eu só queria acrescentar que como Deus fala muito de agricultura, né? Ele fala muito da natureza da agricultura porque tudo que planta, a gente colhe, tudo que planta nasce. Isso. Então, nós temos que ser muito criteriosos com aquilo que a gente faz, porque todos os nossos atos, eles vão produzir um efeito, vão dar algum fruto. Então, a gente tem que ter muito cuidado, por isso, dar com alegria, o fazer o bem. Porque as nossas ações, as nossas atitudes, elas vão gerar um fruto, não tem jeito.
É como na agricultura, se você jogar uma semente na terra, não tem jeito. A opção é só o de lançar a semente, mas depois que lança, a gente não tem mais gerência sobre isso. Vai dar o fruto que aquela semente... Exatamente. Aquela semente. Na Então, proporção do que você vai semear. isso. E na No espécie... muito ou no pouco. Né? Porque se você plantou, botou semente de maçãs, vai dar maçãs. Vai dar Então, maçã. se a gente faz alguma coisa não visando o bem, ou com ira, ou de má vontade, isso vai gerar um fruto de acordo com aquilo que a gente, com tudo aquilo que a gente depositou naquele ato. Vai gerar frutos com certeza. Então, a gente não sabe até onde isso vai alcançar, tanto para o bem quanto para o mal. A gente pode destruir várias pessoas depois de que a gente, né, teve uma atitude, né, boa ou má. Por isso que a gente precisa estar sempre atento, porque aquilo que a gente plantar, a gente vai colher, a gente vai gerar frutos segundo aquilo ali. Né? Então, o que está dizendo o Gálatas 6, 7, 8, né? Que fala, quem semeia para a carne colherá o quê? Corrupção. Quem semeia para o espírito vai colher o quê? A vida eterna. Então, melhor que a gente semeie para o espírito, né? Consciente. Para a carne, porque a carne é o quê? O que semeia para a carne, semeia a corrupção. Quais são as obras da carne? Né? Vamos lá, prostituição, avareza, idolatria, né? E quais são o que semeia para o espírito? É o fruto do espírito, bondade, longanimidade, alegria, amor, mansidão. Então, por aí vai. Então, quem semeia para a carne, né, semeia para a corrupção. Quem semeia para o espírito, semeia para a vida eterna. Né? Exatamente isso aí que você está falando. Pode falar, Karina. Hoje em dia, existe uma lei que as pessoas usam muito, que é a lei do retorno. E a palavra ditada aí, popular. De anos já havia falado sobre isso, que é o que a Claudinha acabou de colocar. Então, tudo que a pessoa faz, né, se a pessoa faz alguma maldade com você, certamente ela vai colher maldade para a vida dela. Com certeza, vai colher maldade. Algo bom, ela vai colher algo bom para a vida dela. E hoje as pessoas usam como essa lei do retorno. Mas a palavra de Deus já falava sobre esse assunto, que é exatamente isso. Tudo que você plantar, você vai colher. Tudo então, que você plantar, vai colher. Já aconteceu comigo, por exemplo, alguém faz alguma coisa contra a minha vida e me entristeceu. E aí, o que eu peço a Deus? Que a palavra de Deus se cumpra na vida daquela pessoa. Ao invés de eu ter que fazer algo para dar o retorno para aquela pessoa que eu não tenho que fazer, porque é o nosso Deus que peleja por nós, o que eu entendo é que quando a palavra de Deus se cumpre, exatamente o que diz essa passagem, o que aquela pessoa plantou, ela vai colher. Então, ela vai entender que o mal que ela fez a mim, ela colheu para a vida dela, porque a palavra de Deus se cumpriu. Então, é muito bom quando a gente entrega para Deus, quando alguém faz algo conosco, ou quando algo acontece, você não precisa se revoltar, querer dar o troco. Não, a palavra de Deus vai se cumprir porque ela se cumpre. E é maravilhoso a gente saber que a gente serve a um Deus que cuida de nós. E assim, eu levei para um outro lado, mas o lado que Paula aqui fala é exatamente essa questão. Se você está semeando com amor, você vai colher amor para sua vida. Com amor, exatamente. Quem semeia, é exatamente isso. Quem semeia para a carne, vai o quê? Colher corrupção, né? Colherá corrupção. Para quem semeia para o espírito, né? Vai semear, vai colher a vida eterna. Então, vamos lá. Depois vem a suficiência, né? Que fala o versículo 8 e 9. Deus é poderoso para fazer com que obtenhamos os recursos de modo abundante, a fim de termos não apenas aquilo que necessitamos para a nossa subsistência, mas também para que sejamos pródigos na realização de boas obras. Alguém pode ler Salmos 112, 9 para mim, por favor? França, eu estou na página. Pode ler. Quem estiver na página pode ler.
Tá. Ele dispersou e ele deu aos pobres. Sua justiça dura para sempre. Seu chifre será exaltado com honra. Então, exatamente, ó, o versículo pressupõe um homem que semeou com fartura e supria a necessidade dos pobres, né? Ele saiu perdendo com isso? Saiu perdendo com isso? Não, ele não perdeu com isso. Porque a justiça dele vai permanecer para sempre, né? Porque se espalharmos generosidade, né, como diz aqui o autor, como um semeador espalha as sementes, juntaremos tesouros no céu. Alguém pode ler Mateus, como diz lá na Bíblia, Mateus 6, né, do 19 ao 21. Alguém pode ler para mim? Né? Então, ó, ele falou assim certo, ó. Não, a justiça dele permanece para sempre. Se espalharmos, né? Se espalharmos a nossa generosidade, como um semeador espalha semente, juntaremos o quê, gente? Tesouro no céu, como nós vamos ler agora em Mateus 6, 19 ao 21. Quem abriu pode ler, tá? Já pode ler. Posso ler aqui? 19 ao 24, tá, gente? Não ajunteis Edmar vai ler. Não, deixa. Pode ler. Alguém vai ler? Pode Posso ler, ler aqui? Cristiano. Pode ler. Não, Tá. quem é? Pode. Cristiano, né? Pode? Ok. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não irrompem nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A luz do corpo são os olhos. Portanto, se os teus olhos forem simples, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de escuridão. Se, portanto, a luz que estiver em ti for escuridão, como será grande a escuridão? Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Tá vendo? Na minha versão tá assim, ó. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Tá vendo, Claudinha? Aqui em cima falou o que você tá falando, ó. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. O que você e a Karina colocou muito bem aqui. Então, que a gente não venha acumular tesouro aqui na terra, né? Que enferruja, destrói, né? Que a traça, né? Onde a traça e o ferrugem destrói tudo, onde os ladrões roubam e furtam, mas que a gente venha, né? Acumular tesouros no céu, onde nada disso se acaba, né? Que é a vida eterna, onde a gente vai ter direito à vida eterna, andar nas ruas de ouro. Então, lá nada se acaba. Então, que a gente não venha acumular nada aqui. Então, aonde está, como ele fala aqui, aonde está o teu coração, né? Aonde está o... Deixa eu chegar aqui, gente, espera aí. Às vezes a gente se perde um pouquinho, ó. Ó, aonde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Aonde está o seu coração? Aonde está aonde está o seu coração? O que está? É Deus ou é o dinheiro que está ali? Como ele fala, vocês não podem servir a dois... Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês têm que escolher. O que vocês estão servindo? Dinheiro ou a Deus? Né? Então, o que ele fala aqui, o resultado da nossa bondade, ela dura para sempre, a vida eterna. Né? Então, quando a gente doa, quando a gente se dá voluntariamente, generosamente, isso é independente de ser rico ou de ser pobre, né? Mas tem que dar de boa vontade, de forma generosa, de forma voluntária, nada com peso. Né? Deus fará abundar, aqui fala, ó, Deus fará abundar a sua graça para o contribuinte, para que possa ganhar mais. Então, tudo aquilo que você semeia, né? Se você semeia pouco, pouco você vai colher. Se você semeia muito, muito você colherá. Então, se você semeia para as coisas da carne,
corrupção, você vai colher. Mas se você semeia, né, para as coisas do Espírito, né, a vida eterna, você vai colher. Então, depois ele vem falando da multiplicação dos bens, que fala no versículo 10. Aquele que supre semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graça a Deus. O mesmo Deus aqui, ó, isso está relacionado, né, como ele fala aqui, ó, o mesmo Deus que dá a semente ao que semeia o pão para o alimento, também dará recompensa aos que usam de bondade para com os outros. Isso está relacionado também àquele primeiro mandamento, que fala amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o segundo, está relacionado ao segundo, né? Amar, né, ao seu irmão mais que a você mesmo, que é o segundo mandamento. Então, na verdade, quando a gente ama a Deus, a gente deposita toda a nossa confiança, né, e a gente reconhece a graça de Deus sobre a nossa vida, tudo que a gente faz, a nossa contribuição em relação a tudo que a gente faz para o Senhor, não só em relação ao dinheiro, mas tudo que a gente faz de serviço ao Senhor, a sua entrega, como os macedônios primeiro, eles se entregaram, né, entregou a sua vida ao Senhor. Então, primeiro, está tudo relacionado a isso, ao que a gente ama e reconhece tudo que Deus faz na nossa vida, tudo que Ele nos dá, porque tudo que nós temos não é nosso, é dele, nós somos só aqui mordomos de tudo aquilo que Ele nos deu. Então, a gente só está devolvendo, né, e repartindo com nossos irmãos tudo aquilo que o Senhor nos deu um pouco, né, dando para aquele que não tem nada, suprindo, que é a questão aqui da igreja de Jerusalém, que estava passando por necessidade. Então, Paulo vem recolhendo com as igrejas, né, as ofertas de forma e pedindo que eles fossem generosos, que fosse voluntário, que não fosse nada por obrigação, mas que fosse um ato de generosidade, um ato voluntário, um ato de prova de amor, de reconhecimento, né, de tudo aquilo que eles receberam do Senhor, né, que é a graça, o favor imerecido. Então, é o reconhecimento de tudo aquilo que eles receberam. E isso se aplica a nós também, né? Então, ó, todo ato de bondade tem reflexo. A justiça é tudo aquilo, eu botei até aqui, justiça é tudo aquilo que é correto, né? Tudo que é justo e é correto, né? Com respeito à igualdade de todos. E é isso que Paulo fala sobre a igualdade, que todos venham ter suprimento de forma de igualdade, que não falte para ninguém, né? Então, assim, todo ato de bondade tem reflexo e a recompensa é sempre muito maior, por meio de uma contribuição. Os crentes são enriquecidos em tudo para continuarem a ser generosos e permitirem que a graça seja tributada a Deus, como diz o versículo 11, né? 11 e 12. Aqui, ó. Vocês serão enriquecidos. Ó, ele fala aqui no versículo 11 e 12. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, né? Ou seja, vocês vão ser ricos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, né? Então, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graça, em agradecimento. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão. Tá vendo? Porque Deus, Ele ama quem dá com alegria, que não dá com peso, mas dá com alegria. Isso que ele está falando em ação de graça, é tudo revertido em ação de graça, em agradecimento, tudo que você faz para o Senhor, né? Por meio dessa prova, né, dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Tá vendo? Então, ó, e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. O versículo 9, 11 a 13 está falando isso. Então, tudo reverte em gratidão, em ação de graças ao Senhor. Tudo aquilo que você faz voluntário, porque isso agrada ao Senhor.
né? Então, assim, o coração de Deus se alegra quando ele vê um coração voluntário, generoso, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, como era a igreja da Macedônia. Porque, como ele diz no primeiro versículo, 8, aqui, ó, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida à igreja da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, porque eles sofriam muita perseguição, qualquer momento eles poderiam ser presos, perder tudo e ficar sem nada. Manifestam a abundância de alegria, ou seja, eles manifestavam essa gratidão no coração, essa alegria de ofertar. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Está falando lá no capítulo 8, versículo 1 e 2, tá, gente? Que eu estou lendo aqui, que está falando sobre os macedônios, que a pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então, aqui não está falando, está falando que eles eram muito pobre mesmo, gente, Então, assim, eles foram muito generosos na contribuição. Então, não foi nada com peso, foi algo voluntário mesmo. E isso se aplica a nós também quando a gente for dar. Então, é independente de quem é rico e de quem é pobre. A oferta, a contribuição, ela vem do coração, ela vem de dentro, ela vem do reconhecimento da graça de Deus sobre a nossa vida. Gente, olha, eu vou botar uma coisa para vocês aqui, a questão da contribuição, que isso aqui veio para mim. Eu não estou falando nada de mim, assim, isso aqui é tudo bíblico, está falando aqui. A contribuição, os dízimos, as ofertas, como eu falei semana passada, que eu coloquei o Antigo Testamento, isso é falado desde os tempos antigos, desde os patriarcas até aqui, vem falando sobre a oferta, dízimo, de forma um pouco diferente do Antigo Testamento até o Novo Testamento, mas os princípios, eles continuam os mesmos, tá? De lá para cá, a oferta, o dízimo, ele tem que ser algo voluntário. A Elaine aqui, tudo que está sendo dito para mim também. Não é só para os irmãos, eu não estou falando para os irmãos, não. Isso aqui, quando eu estudo, ou quando a gente vem colocar um estudo, isso primeiramente fala conosco, Fala comigo primeiro. Então, assim, a Elaine não está falando isso para vocês, não, porque às vezes colocar um estudo sobre... Eu fiquei preocupada, fiquei um pouco nervosa em colocar a questão de falar sobre oferta, sobre contribuição, porque gera uma polêmica e isso acaba sendo às vezes, muito constrangedor. Mas Deus, ele é misericordioso, porque ele nos dá a estratégia de falar isso de forma muito amorosa, assim como o apóstolo Paulo falava sobre as ofertas naquela época e naquele tempo lá. Mas as ofertas, ela é dita desde os tempos dos patriarcas, não é uma coisa de agora. É um tempo, foi lá atrás, bem lá atrás, já vem falando dos dízimos e das ofertas, não é nada novo para ninguém. Então, falar de dízimos e ofertas, de contribuição, deveria ser algo natural. Na verdade, como eu coloquei semana passada, não era nem para ser colocado, porque aquele que estuda, aquele que lê as escrituras, aquele que se coloca diante de Deus mesmo, sabe que isso é algo que o cristão tem que ter, essa questão da oferta, tem que saber, não era nem para ter apelo, nada. Às vezes a gente vê tantas igrejas aí também colocar de forma um pouco estranha a questão da oferta, quando eles vão colocando. Até mesmo quando o autor coloca aqui, não tem que ser algo que é motivo na hora da emoção, aquela coisa toda, porque tem pessoas que dão tudo que tem, vende casa, vende não sei o que, às vezes dependendo do que é colocado do outro lado. Mas a oferta não, a oferta não é nada, oferta diz, não é uma obrigação, é um dever do cristão, um dever nosso de contribuir com a casa do Senhor, para o sustento da igreja, para o sustento da obra missionária. Então, assim, tem que ser uma forma voluntária, Nada para mostrar para ninguém o que você está dando, porque Deus, ele não está olhando o tamanho da sua oferta, ou se você está dando, Deus, ele está olhando a voluntariedade do teu coração, a generosidade do teu coração, do nosso coração, na verdade. Então, o apóstolo Paulo, ele vem colocando assim de maneira bem carinhosa. Pode falar, Cláudia. Pode falar. Essa questão de algumas denominações, as pessoas darem tudo o que têm, para mim, às vezes, não
não é que elas não queiram dar, não, elas querem, não são obrigadas, não. O problema é a falta de conhecimento. Às vezes elas dão porque achando que aquilo é o certo. Isso mesmo, Claudinha. Só que o que falta é meditar na palavra, é ver o que realmente Deus está falando, do que é dízimo, do que é oferta. De forma correta. O Edinho falou, se eu não me engano, na semana passada, né? Lembrou também, você já também tinha falado, não é dar tudo que tem e ficar sem nada, até porque ele falou que não era para trazer uma carga, não era para ser... Exatamente. Tinha o seu peso. Nada além das posses. Ele fala aqui nos princípios, nada além. As pessoas, às vezes, fazem e dão tudo que tem, até o que está a roupa no corpo, porque acham que aquilo é o certo. Mas eles é falta de conhecimento, de meditar. É tudo da forma que é colocado do outro lado. Né? Às vezes as pessoas, seguem líderes, em vez de meditar e ver o que Jesus está falando, está ensinando, né? O que a palavra diz. Então a gente tem que estar atento a isso. Por isso Pode falar, Edmar. Deixa a coisa que tu fala. Por isso é esse momento importante de estudo aqui, né? Pode falar, Edmar. Uma coisa também que eu noto, que as pessoas que contribuem, né, em relação às igrejas neopentecostais, as pessoas elas contribuem, mas pensando numa questão de barganha. Elas querem contribuir, sim, mas quando se fala em contribuição lá entre eles, geralmente eles estão pensando em algo em troca, ou numa cura, ou ganhar mais algo mais em relação à vida financeira deles. Eles querem ter uma prosperidade maior, não que a prosperidade seja pecado, né? Não tem nada a ver, a Bíblia fala da prosperidade na vida do cristão. E agora mesmo a gente falou, né? A gente falou um pouquinho sobre isso, né, Edmar? Da forma que você planta, você recebe. Deus vai abundar sobre a tua vida. Não é você ficar rico de uma noite para o dia. A prosperidade é ter exatamente o necessário para você viver e viver em paz, não é? Ajudando o outro no que você pode, né? Você dá com o teu coração. Agora, as pessoas dessas igrejas, elas fazem barganha. Elas dão, as pessoas acham que aquele pastor já falou em relação ao que a pessoa vai receber em relação àquela oferta. Eu quero R$1.000. E nesses 1.000 você vai ver se Deus não vai te... Quer dizer, ela já deu. Ih, meu Deus, vou lá, porque eu vou ganhar algo. Vamos lá, dá um jeito aí, raspa a caderneta, raspa tudo a poupança, porque eu quero dar R$1.000 que eu tenho que receber uma bênção. É barganha. Agora, dá realmente aquilo que você propôs no seu coração, às vezes surpreende até quem está vendo a oferta que a pessoa está dando. Porque o que ela tem proposto no coração dela, o que Deus tem colocado, muitas das vezes é algo que vai surpreender muitos que estão ao redor daquela pessoa em saber que ela deu tal oferta. Meu Deus, essa pessoa deu essa oferta. Eu creio assim, que a pessoa, quando dá uma oferta que surpreende, não porque ela anunciou, ela fez isso quieta na dela e deu a sua oferta, essa oferta é de coração. Agora, infelizmente, tem gente que está contribuindo por barganha. Eu sei de um jovem, agora ele é pastor, mas ele entrou numa igreja que, nessa igreja, exigiram que ele desse o que ele tinha de melhor. O que ele tinha de melhor era uma aliança dele de casado muito grossa, essa aliança antiga, né? Grossa, gorda, aquela aliança bonita, larga. Ele olhou para a aliança, a única coisa que ele tinha, se falou que ele já estava com a vida meia prejudicada financeiramente, tudo. Aí ele falou assim, eu vou dar minha aliança. Até hoje ele disse que nunca mais recuperou a aliança, nunca mais recuperou o valor. Aí ficou tão arrasado, ficou pior ainda do que ele estava, ele pegou, saiu da igreja e acabou entrando, chegando no Jardim Carioca, se tornou lá membro da nossa igreja e se apegou e depois veio a ser pastor. Mas a gente vê que as pessoas contribuem muito,
mas elas estão pensando numa barganha assim, elas estão pensando o que elas vão ganhar em troca daquilo, né? Daquilo que elas estão ofertando. Elas não estão dando com o coração, elas estão dando pensando, será que eu vou ganhar isso, isso, isso? Não, porque elas são induzidas a isso. São induzidas São a sugestionadas a fazer. Infelizmente, elas querem até fazer, como disse a Claudinha, querem contribuir. Mas como elas não têm conhecimento, elas entram no caminho da barganha. No caminho da barganha. Na teologia, como fala, a teologia da prosperidade. Muito bem colocado por vocês isso aí mesmo. Mas isso é uma grande verdade mesmo, a questão da barganha. Então, vamos correr aí, né? Porque o tempo já está passando. Vem o próximo agora, que é a conquista do afeto, né? A oferta dos crentes gentios para os cristãos judeus criaria fortes laços de afeto entre eles. Os crentes de Jerusalém lembrar-se-iam dos coríntios como meio de expressão da superabundante graça, né? E aí criaria esse laço de afeto que havia demonstrado, tendo a expectativa de tantos benefícios. Paulo se sente compelido a agradecer a Deus pela concessão a nós do seu dom inefável. Vamos lá ler Romanos 15. Romanos 15 aí fala do seu dom inefável, né? Graças a Deus pelo seu dom inefável. Umas versões falam, né? A NVI fala indescritível, outras falam assim, agradeçamos a Deus o presente que Ele nos dá, um presente que a palavra não pode descrever, né? Deus é perfeito, é algo perfeito, maravilhoso, né? Deus criou o céu e a terra, criou tudo que aqui, né, se encontra. Então, é algo que a gente tem que agradecer todos os dias a nossa vida. Romanos 5:15 fala assim, todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa? Porque se pela ofensa de um só, né, morreram muitos, né, através de Adão lá no início, né, muito mais a graça de Deus, né, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Isso aqui é a maior prova de amor, né, que nós poderíamos receber, né, esse dom gratuito, esse favor imerecido. Então, assim, a igreja da Macedônia, né, os cristãos de lá, eles eram muito agradecidos. Primeiro, eles se deram, né, e eles reconheciam essa graça de Deus sobre a vida deles, né, e assim é nós também. Alguém quer falar alguma coisa? Quer falar, Karina? Eu pensei que você queria falar alguma coisa. E isso é maravilhoso, o dom pela graça de um só homem, que é Jesus Cristo, né? Foram abundantes sobre muitos, sobre todos nós, né? O perdão do nosso pecado, ele carregou sobre isso tudo aquilo que não era dele, que ele era santo, puro, perfeito, né? Mas ele pagou a dívida que era nossa e nos deu direito à salvação, direito à vida eterna, né? E os macedônios, eu acredito que eles eram muito gratos a isso. Então, partiu deles esse algo voluntário, né? A generosidade deles de ofertar independente da dificuldade, mas ele viu a necessidade da igreja de Jerusalém, né? De contribuir, de participar, de falar para Paulo, eu quero participar, deixa a gente participar, independente, né? Independente de Paulo, com certeza sabia da dificuldade deles lá, mas eles mesmos não viram a dificuldade, foram lá e contribuíram. É diferente da igreja de Corinto, que estava em situação de poder contribuir, né? Poderia fazer aquilo ali de bom grado, de boa vontade, que não ia faltar para eles, né? Mas a igreja, né, da Macedônia, que passava por essa dificuldade toda, uma pobreza muito grande lá, mas superabundou a graça de Deus sobre eles, para eles ofertarem generosamente, sem olhar a dificuldade, sem olhar que eles poderiam a qualquer momento perder tudo e ficar sem nada, mas eles não pensaram nisso não. O amor deles a Deus, o reconhecimento deles eram tão grande
que eles não ficaram olhando isso. Então, a situação deles mostra para a gente que a contribuição e a oferta é independente de ser pobre ou ser rico, gente. Independente de ter muito ou ter pouco, como a Karina botou mesmo aqui semana passada, que ela, quando se converteu, ela ofertou 5 centavos, gente. Você acha que no coração de Deus, como é que o coração de Deus ficou com essa oferta? Maravilhado pelo reconhecimento dela, do que ela recebeu de Deus, a graça de Deus, que ela reconheceu que veio sobre ela. Ela reconheceu que tudo que ela tem aqui, apesar de ser pouco, não era dela, foi Deus que proporcionou a ela naquele momento. E isso é algo muito bom, isso é algo muito... né, que alegra muito o coração de Deus, como ele fala aqui, que é o versículo-chave: Deus ama quem dá com alegria, sem peso, sem obrigação, né, gente? Isso aí é uma particularidade de cada um, né? Elaine, ninguém aqui está para colocar quem dá muito, quem dá pouco, né? Então, isso é uma coisa, é algo entre nós e Deus, como a Edmar também colocou aqui, é algo nosso, né? Algo nosso com o Senhor. Então, é o Senhor que tem que ver, não é o irmão do lado, nem Cicrano, nem Beltrano, que tem que falar quanto você tem que dar ou você deixar de dar. Mas essa voluntariedade, essa generosidade é algo que está proposto no seu coração, de você dar, de você contribuir, né? Então, é isso. Aqui na conclusão, ó, vamos lá, alguém pode, ó, na conclusão tem 1, 2, 3, 4. Então, eu vou separar aqui, ó. A Claudinha pode ficar com o número 1. Cristiano pode ficar com o 2. Cristiano e Alexandre aí. Edinho pode ficar com 3. Tá? Lá na conclusão, o 3. Então, vamos lá. Não revista, não. Claudinha. Deixa eu botar aqui para mim não esquecer, gente. Claudinha, Cristiano e Alexandra, né, com o 2. O 3 eu falei quem mesmo, gente? Karina, né? Foi você, Karina? Não falei, não. Olha, Edinho, né? Edinho. Não, mas eu não tenho a revista. Ah, tu tá sem a revista. Então pode ficar com pastor João Carlos e Edmar. Tá? O número 3, tá? Edmar e pastor João Carlos. E Karina, deixa eu ver quem tá mais aqui. Vera, Eliane, Mariângela. Tá todo mundo escondidinho aí. Mas eu vou chamar aí. Pode ficar com a Eliane. Eliane e Tamar. Pode ser, Eliane? Eliane? Não tem a revista não, Elaine. Tem não, né? Então vamos lá. Deixa eu ver. Nem eu. Ah, para. Você eu sei que não tem mesmo. Edneia. Pode ficar aí com a Edneia, então. Pode ser, Edneia? Oi. É que eu tô me arrumando para sair. Eu tô então deixa. Então fica com a Karina, então. Karina fica com 4. Tá bom, Edneia. Tá bom. Fica com a Karina. Então vamos lá. Ó, vivemos num tempo, né, em que se torna embaraçoso para muitos líderes, né, como a gente falou aqui, né, abordar o assunto da contribuição na igreja. Por isso, nós sugerimos que... Vai lá, Claudinha. Os líderes sejam estimulados a tratar seriamente do assunto do ponto de vista do ensino das Escrituras. É para eu falar alguma coisa rapidamente? Pode falar, pode falar. Então, como eu falei aqui, o nosso serviço ele tem que ter um primeiro compromisso com Deus. Ele é dono de tudo, a gente não pode fazer nada sem ele. O que ele vai ver em nós é a nossa fidelidade, a nossa seriedade quanto ao assunto. Então, nós temos que ser zelosos com tudo aquilo que fazemos, inclusive com as nossas ofertas. É um compromisso primeiro com Deus. É verdade. Tem que estar tudo dentro do ensino das Escrituras, né? Tudo de acordo com as Escrituras, como a gente está falando aqui. Porque nós não estamos falando nada que esteja fora, mas tudo que é bíblico, tudo que está na Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, é onde nós vamos buscar todos os princípios que, né, vêm nortear a vida do cristão, da nossa vida, né, de acordo com a vida do cristão. Então, eu deixo uma pergunta e depois a gente vai falando dos outros, tá? Qual é a maneira, qual a melhor maneira de fazer isso? Vamos lá, o 2. Tá com o Cristiano.
os princípios bíblicos para a contribuição sejam expostos para a edificação e crescimento da igreja. Quer falar alguma coisa, Cristiano? Quiser falar alguma coisa a respeito disso aqui, pode falar. Sim, assim, no meu entendimento, é que se nós sempre focarmos nos princípios bíblicos, a gente vai entender o que nos motiva a contribuir, o nosso propósito da contribuição seja para a edificação de muitos, né? E o crescimento da nossa igreja, e não por demonstrar que a gente está contribuindo para aparecer para ninguém, simplesmente para cumprir aquilo que é bíblico, aquilo que é proposto por Deus, né? Isso. E devolver a Deus aquilo que Ele nos proporciona, na mesma proporção, e que a gente possa abençoar outras vidas através disso. E o nosso coração esteja limpo e esteja sem estar contrito, sem pesar na contribuição. A Bíblia ela vai nos esclarecer e nos dar uma motivação correta para essa contribuição. Isso mesmo, Cristiano, muito bom. E os princípios bíblicos para a contribuição vão ser expostos. Vamos lá, o 3. Está com o pastor João e Edmar. A outra melhor maneira de fazer isso. Então, diz assim: o homem idôneos sejam escolhidos para administrar os recursos financeiros das comunidades. Exatamente, que foram aquelas características todas que a gente falou, né? Pode falar, pastor. Pode falar, pastor. Pode dar a sua colocação, pode falar. Pastor João Carlos, pode falar. São pessoas preparadas. São pessoas, não escutei, pastor. São pessoas preparadas, têm capacidade. Pessoas preparadas capacidade, com condições, né, para administrar. Por isso que a nossa igreja é uma igreja democrática. O momento ali que é escolhido os líderes, né, não são escolhidos de qualquer maneira. Há uma pesquisa feita na igreja, né, e é colocada a pessoa em condições para servir. Aqueles que foram ali investigar, foram consultados, né, consultados para exercer o ministério, que foi achar idade neles. Então, temos na nossa igreja pessoas com capacidade, que estão à frente da igreja. Mas tem alguns que não querem se envolver. É interessante que a igreja da Macedônia, lá no livro de Atos, no capítulo 16, no verso 9, Paulo teve uma visão de um homem orando, pedindo ajuda. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Né? Por isso que aquela igreja ela se envolvia. Né? E ela foi orientada por Paulo, né? Montada toda a estrutura por Paulo, e ela é uma das primeiras igrejas a partir da visão missionária. Por isso que o Paulo fala muito nela. Você falou muito bem aí na lição, né, a respeito da contribuição ali a partir de uma igreja. Então, os macedônios viram em Paulo, né, um homem idôneo. Por isso que clamaram a Deus em oração, e Deus fez com que aquele homem orando, através, né, da visão, Paulo visse um homem pedindo socorro. Se ele não fosse idôneo, ele não teria aquela visão. Mas como ele está sendo envolvido dentro do contexto ali, na pregação do Evangelho, né, é isso que nos envolve, é isso que nos capacita a cada dia. Né? Desde que Deus, né, esteja nos preparando, nos levantando, né, e Ele sabe, né, o momento certo de nos usar. Deus abençoe. Né? Verdade. Aqueles que foram, né, consultados, bem colocado, pastor João Carlos. Aqueles que foram consultados no próximo ano se encontrem idôneos, porque você está sendo observado pela igreja. Né? Você é idôneo para fazer. Né? A Vanja. Nós sabemos, nós temos, né, por participar muito do evangelismo da igreja,
conhecemos quase todo o histórico dos membros da igreja. Como a Vânia chegou até nós, né? E como ela está hoje? Deus preparou o coração dela, a pessoa idônea para fazer isso. Claudinha, eu lembro como é que a Claudinha chegou na igreja, né? E ela, através do preparo dela, qual a posição que ela chegou? A Sônia, né? Todo um preparo lá na sua vida profissional, Deus preparou ela. E a igreja hoje está... Irmão, a igreja hoje Desfrutando, a igreja está desfrutando de um princípio de unidade de pessoas que Deus já separou, né? Eu estou feliz com o ministério do pastor Reinaldo, que é um ministério aberto. Nós nunca tivemos esse privilégio na igreja de Jardim Carioca. Aqueles que acompanham a história de Jardim Carioca sabem. A igreja nunca esteve aberta com o ministério que está sendo oferecido através do ministério do pastor Reinaldo. Eu estou bebendo esse momento, entendeu? Eu estou vivendo, né, a graça de Deus na minha vida, o ministério, através do ministério do pastor Reinaldo. Um ministério aberto, transparente, o que não era, né, no passado, não era muito bem assim. Tá? Deus abençoe, obrigado pela participação. Que Deus continue, irmão. Estou vendo o Cristiano e a sua esposa, né? Que maravilha! Isso. Ver o Cristiano participando, né? Se envolvendo com a obra da igreja, se envolvendo com... Crescendo, irmãos. Todos têm capacidade de estar, né, no Zoom para participar, mas nem todos querem, né? Eu fico feliz com isso. É a graça de Deus sendo derramada no Ministério de Jardim Carioca. Amém. Tá? Que Deus abençoe. Amém, Uma Karina aí. Amém, pastor João Carlos. Religiosa. Colocou muito bem aí a característica de algumas pessoas aí, né, das pessoas que estão envolvidas na igreja, né? Obrigado pela participação de cada um de vocês também, tá? Que nos enriquece quando todos participam, né? A aula fica muito mais dinâmica, a aula fica muito melhor quando cada um, né, coloca de forma assim carinhosa a sua visão, né, de forma clara, objetiva, e isso é muito importante, isso enriquece muito a aula, quando cada um começa a participar, porque a gente que está ministrando a aula do lado de cá, a gente começa a entender que nós estamos sendo claros naquilo que a gente está explicando, né? A nível das escrituras, né? Do que Deus fala através da Bíblia, através de tudo que Deus nos fala. E o Espírito Santo ele vai ministrando, né? Ele vai ministrando cada passo, o coração de cada pessoa, porque para cada um ele fala de forma separadamente, singular, única, né? Para cada um de nós. Vamos lá colocar o último agora, que ficou com a Karina, para a gente finalizar a nossa aula. Os contribuintes sejam motivados com as promessas divinas que serão cumpridas na vida dos que são fiéis. Eu vejo que a gente pode ter essa certeza, como nós lemos lá na lei da semeadura, tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então, que nós sejamos motivados a saber que o nosso Deus vai suprir as nossas necessidades. E não fazer como muitos, né, como a Edmar colocou, fazendo barganha com Deus. Eu vou devolver o dízimo daquilo que eu quero ganhar. Então, se eu quero ganhar 10 mil reais, eu vou devolver R$1.000 de dízimo, crendo que Deus vai me dar um emprego para eu ganhar 10 mil reais. Então, nós não temos que fazer barganha com Deus. Se for da vontade de Deus que Ele te dê um emprego para você ganhar 10 mil reais, Ele vai te dar. Então, Ele quer exatamente que, se você é fiel no pouco, Ele sabe que você vai ser fiel no muito. E aí, Ele vai te colocar no muito. Agora, se você não for fiel no pouco, Ele não vai te colocar no muito, porque Ele sabe que lá você não vai ser fiel. Então, que nós estejamos motivados a saber que a contribuição partiu do coração do nosso Deus para nós, para que nós ajudemos no sustento da casa do Senhor e para que nós tenhamos a certeza de que nunca nada vai nos faltar, porque o nosso Deus sempre vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém.
Amém, Karina, muito bem colocado, muito bom mesmo. Então, assim, para finalizar, né, o que aprendemos com tudo isso, né? Que contribuir é uma graça, não é um fardo, não é uma obrigação, mas na verdade é o efeito da graça de Deus, né? É um favor imerecido que Ele nos dá e que podemos usar, né, para abençoar a vida de outras pessoas, assim como foi lá, né? Naquele tempo lá de Paulo, com a igreja da Macedônia, né, com a igreja de Corinto, as outras igrejas, ajudando a igreja de Jerusalém, que no momento estava precisando. Então, ou seja, a graça de contribuir, nós vimos também, aprendemos que a graça de contribuir é tanto para rico quanto para pobre, é independente de você ter muito ou você ter pouco. Não está relacionado com o valor que você ganha, se você ganha muito, você ganha pouco, se você tem muito pouquinho, não está relacionado. E não está relacionado só a dinheiro também, gente. Está relacionado com a nossa vida, a nossa entrega, né, a Deus, ao nosso serviço com o nosso Deus, o nosso compromisso com a igreja, né, em relação a tudo, seja o que você fale, seja que você trabalhe no evangelismo, você dê aula na EBD, né, e por aí vai, né, trabalha na administração, na tesouraria, os que são diácono, né, e cada um vai contribuindo da forma com o que foi proposto no coração de cada um, né, com o que o Senhor colocou no coração de cada um, com o dom que cada um recebeu, e os dons que nós recebemos é para contribuir com a nossa igreja também, é uma forma de contribuir, é uma forma de se doar, de se dar e reconhecer essa graça do Senhor na nossa vida. Então, devemos ser. Outra coisa que nós aprendemos é que nós devemos ser generosos, contribuir de todo o coração para ajudar os necessitados e para manter o sustento da igreja e da obra missionária, né? Apóstolo, a gente está estudando aqui a história de um grande missionário, que é o apóstolo Paulo, né? Que fundou as igrejas, né, e tem muitas histórias para enriquecer a nossa vida, como essa aqui, né, de 1ª e 2ª Coríntios, que a gente está estudando. Já estudamos a carta aos Romanos também, né, já estamos chegando quase no final dessa revista, né, então eu creio que a gente deve estudar mais alguma carta do apóstolo Paulo, a próxima, né, e fica assim, né, que nós devemos, que a gente possa reconhecer, né, essa graça do Senhor na nossa vida e ser generosos ao contribuir, né, não ser nada de peso e nem obrigação, mas que seja algo voluntário, né, de forma generosa, né, que venha algo do nosso coração, aquilo que é proposto ao nosso coração. Amém? Aqui a gente finaliza a nossa aula, espero que eu tenha sido compreensivo em tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Agradeço os irmãos pela contribuição da aula, que foi muito bom também. Eu aprendi muito com vocês também, tá bom? E que Deus abençoe cada um de nós, nos dê um domingo abençoado, né? Na graça do nosso bom Deus, né? Cada um juntamente com as suas famílias, que esse domingo seja abençoado para todos. Tá bom? Vamos orar para finalizar. Eu vou pedir, Alexandra, ora para a gente finalizar a aula. Pode falar. Só antes de você finalizar, antes da Claro, Alexandra pode orar, falar. só para esclarecer, né? Você comentou dizendo que acha que a gente vai continuar estudando alguma carta de Paulo. Isso. O planejamento curricular é que nós estudemos todos os livros do Novo Testamento. Então, nós estudamos, só não estudamos os evangelhos, porque lá na editora não tinha nenhuma literatura voltada para os evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí nós começamos em Atos, estudamos Atos, Romanos, agora estamos em 1 Coríntios, aí 2 Coríntios agora, e vamos prosseguir na caminhada dos livros do Novo Testamento. Tá bom? E agradecer a disponibilidade da Soninha, de sempre. Obrigada, que Deus te abençoe ricamente. Da Gabi, que a gente não está vendo, mas que está aí também. Deus te abençoe. Você, Vanja, que Deus continue te abençoando. Muito obrigada também pela disponibilidade de estar compartilhando a palavra de Deus conosco nesta manhã. Amém. Amém, obrigada também. Eu que agradeço essa oportunidade, em primeiro lugar, ao Senhor, né? Que pela misericórdia nos dá essa capacidade de estar ministrando a palavra dele, né? Pode orar, Alexandra, tá? A gente está finalizando. Senhor, muito obrigada por mais esse dia, muito obrigada pela vida de cada um, obrigada por essa aula maravilhosa e edificante. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos todos juntos
na tua presença, aprendendo cada vez mais. Pai, que o Senhor abençoe o nosso domingo, que o Senhor nos dá livramento das adversidades do dia de hoje, que nos guarde, que possamos estar reunidos junto com a nossa família, tendo um dia agradável e abençoado por Ti. Muito obrigada por tudo. É o que oro e te peço, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau. Oi, Edneia. Tudo bem? Bom domingo. Fiquem com Bom Deus. domingo. Fica com Deus a todos, tá? Tchau. Tchau.